Que bom, estamos de volta ao Pode Começar. Ó, último bloco, mas tem assunto importante aí que você vai estar acompanhando com a gente. Ó, Rogério, eu sei que desde de criança nós somos apaixonados por futebol, né? Você também. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho essa relação sua com o futebol, esporte, futebol. Eu sei que você gosta de outros esportes também, mas principalmente futebol. Como que é essa relação sua com esse esporte? Então, Flamarion, você junto comigo, né, desde muito cedo, eu sempre gostei de futebol, né? Nós jogávamos futebol no intervalo na escola Castro Alves de São Paulo. Não sei se você se lembra disso, com a bolinha de. Claro. E depois vindo para Lins, né? Eu acho que quando você vem para o interior, nós tínhamos seu Argeu, eu acho que é professor de educação física, né? E tinha os interclasses, né? Então cada vez mais eu fui gostando de futebol, a relação, você vai gostando do esporte, você vai entrando no esporte e vai cada vez mais ficando mais fanático, vamos dizer assim. E o futebol, Flamarião, você vê, eu já fui jogador, já fui treinador de campo, fui treinador de salão e fui presidente de time de futebol. Pra você ver o quanto que eu gosto de futebol. E o futebol, eu costumo dizer, Flamarião, só para complementar, o futebol, eu aprendi muita coisa no futebol e levei para minha empresa, levei para meus negócios, levo para minhas decisões no dia a dia, porque na realidade, no esporte, você aprende muito, porque o esporte te ensina ganhar e ensina principalmente uma coisa que eu vejo que muitas pessoas hoje são depressivas ou tá numa situação ruim porque não tem não participa do esporte, porque o esporte te ensina a ganhar e perder, ensina alegria e ensina frustração. Então eu lidei com muito cedo com a vitória e com a derrota. Então eu acho que isso ajuda também você. O futebol me ajuda na parte profissional. Legal, Rogério. Como você falou, né? A paixão é inerente. Futebol é paixão, mas também a gente sabe que você foi dirigente de futebol, além de ser jogador, treinador, virou dirigente. Só que é o seguinte, dirigente lida muito com razão. Não é isso, Rogério? Porque assim, futebol, o torcedor é paixão, mas o dirigente também tem que ter muita razão nas decisões. Conta um pouquinho disso. Como é não misturar paixão e razão no futebol, Rogério? Flamarion, é uma boa pergunta até para os linenses que estão assistindo, e às vezes a gente está à frente. Eu fui presidente do Linense, né, durante 4 anos, de 2010 a 2013, e a minha sempre preocupação é assim, não tomar a decisão que o coração fala, e sim com a razão, ou seja, com fatos e dados. Então no futebol tem muito disso, né? No futebol não se mede consequência. Ah, é uma entidade. Ah, deixa para a entidade. Não é assim. Então, Flamarion, eu falo para os meus filhos e falo para minha esposa, falo para minha filha. Estou aqui falando para minhas noras, para minhas netas e para todos aqui que o segredo não é quanto ganha, é quanto gasta. E no futebol não é diferente, Flamarion. Então, o que é a diferença? Você tem que tomar uma decisão. Quando eu assumi o Linense, eu fiz um planejamento estratégico do clube. Baseado nisso, eu desci. Qual era o objetivo? Era o acesso. Como eu vou fazer? Quem eu vou trazer? O quanto eu posso gastar? Qual é as atitudes? Ah, se der errado, o que eu faço? Se der certo, qual que é o caminho? Ou seja, você tem que acelerar os pontos positivos, olhando sempre a razão, fatos e dados. E os pontos negativos, ou você muda, ou você deixa de fazer e faz outra coisa. Então o futebol tem que ser administrado dessa maneira. Você vê, esse último ano agora, que passou 2024, eu estava como. Hoje eu fui eleito junto com o Marco presidente da executiva até 2028, né? E eu como presidente do conselho deliberativo. Mas esse ano fazia parte do comitê gestor, né? De orientação. E eu sempre disse para eles, nós não podemos gastar mais do que arrecada, porque o Linense quase fechou, Flamarion. Fechou porque foi administrado pela paixão e não pela razão. Então, quando você coloca a paixão em cima da razão, a curto prazo pode não acontecer, mas a médio e longo prazo a coisa aparece. Se você ganha, tá tudo certo, mas se você perde, você deixa uma terra arrasada. Foi o que aconteceu com o Linense. O Linense em 2021 para 22 quase fechou. Ninguém queria ser presidente, porque o Linense tinha uma dívida mais de 2 milhões, 28 protestos. Não se pagava INSS nem fundo de garantia desde 2019. Então isso é uma irresponsabilidade, não podemos deixar de falar.
Por quê? Agiu muito com a paixão. Eu lembro que num programa aqui da Clube, o cara falou para mim, pô, precisa contratar. Eu falei, mas eu realmente precisa contratar, mas tem dinheiro para contratar? Contratar e não pagar, não funciona. Tem aquela velha história do Vampeta, eu finjo que joga, você finge que paga. E eu não trabalho dessa maneira. Então, assim, eu vejo o futebol hoje, Flamarion, tem que ter muita razão, tomar decisão com fatos e dados. Só para você ter ideia, Flamarion, a gestão do futebol é tão legal que existe hoje, a gente trabalha com analista de desempenho. Você traz um jogador, você pesquisa quantos jogos ele jogou, se ele fica no departamento médico, se ele caiu, se ele corre, qual o lugar do campo que ele costuma correr. Quantas faltas ele faz no jogo, quantos passes ele dá, como ele se comporta na pressão. Ou seja, o futebol é um negócio. Então, não pode só, eu gostei daquele jogador porque ele toca. Não, peraí, vamos estudar o jogador. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gestão esportiva hoje, ela avançou muito. Então, você tem que acompanhar esse avanço. Né? Até por isso que nós estamos agora fazendo o Clube Atlético Linense S.A., porque senão o Linense ia ficar para trás, Flamarion, que nem a maior dificuldade. A gente jogou um campeonato da A2 e não tinha recurso para jogar a Copa Paulista. O meu coração queria que disputasse, porém a razão foi maior. Só que agora, para ter a longevidade do clube, nós vamos buscar um parceiro que possa fazer investimento para que tenha continuidade do Clube Atlético Linense. E assim, é tão bom para o Linense, mas é melhor ainda para a cidade, Flamarion. Você sabe por quê? Nós já estamos com 2 profissionais que veio do novo investidor morando de casa de aluguel, comendo nos restaurantes. Ou seja, movimenta a própria economia local. Vai ter investimento agora no CT nos próximos 4 anos de 5 milhões de reais. Vai gastar no material de construção, vai gastar com pedreiro, vai gastar com construtor, ou seja, movimenta a economia local. E mais, fortalece o Clube Atlético Linense que vai fazer 100 anos em 2027. Que legal, centenário do Clube Atlético Linense está próximo. Rogério, como que a sua experiência empresarial te auxiliou em ajudar, em auxiliar a gestão esportiva, a gestão do Clube Atlético Linense, nessa nova fase? Flamarion, como a gente vem, como eu fui eu passei como história que todos viram aí, eu fui de office boy a diretor estatutário de uma grande empresa e hoje eu sou empresário também, junto com meus 2 sócios, me deu know-how, conhecimento. Porque assim, Flamarion, eu digo para você o seguinte, para prosperar, eu vou até assim, lembre-se, para crescer e prosperar, lembre dos 5 dedos. Você precisa acessar novos lugares você conhece novas pessoas te trarão novas ideias te trarão novas ações te trarão o quê? Novos resultados. As pessoas hoje estão muito preocupadas com o resultado e não faz o básico. Olhando pelo lado da natureza, você vê a árvore. A árvore para crescer precisa do quê? Da semente. A semente é o quê? A semente é sabedoria. Semente é conhecimento. Para a árvore crescer e dar fruto, o que ela precisa? Que seja aguada, seja adubada. Ou seja, quando a árvore cresce, a árvore se torna o quê? Próspera. Ela atingiu a prosperidade. O que é a riqueza? O que traz o negócio? É o fruto. Então hoje, Flamarion, eu não vejo todo mundo preocupado com o fruto, mas ninguém quer plantar a semente. Eu estou dizendo isso aí para fazer uma correlação seguinte. Essa experiência de plantar para colher, tanto na vida como no processo profissional, nos ajudou da base o quê? Fazer um bom planejamento estratégico. Você tem a visão, você tem a missão, que você transforma em tático e operacional. Então é isso que faz que eu tento trazer para também gestão esportiva. Toda essa experiência de vida e profissional levar para dentro do cenário esportivo. Legal, Rogério. Ó, quantos insights você ouviu aqui, né? Quantas frases. É muito bacana, Rogério. Isso é muito característica sua, né? A gente já conhece. Inclusive, eu até falei com o Fernando antes, tá? O Fernando passou umas frases suas aqui e realmente bateu, viu, Fernando? Eu sei que você vai ouvir o nosso podcast aí. Rogério, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Se tivesse uma plateia aqui, com certeza seria, terminou, né? Mas eu gostaria que eu vou falar pode começar, e aí você dá uma palavra final, uma mensagem para quem está nos ouvindo, tá ok? Rogério, pode começar. Eu primeiramente agradeço, Flamarion, acho que a conversa foi muito boa, né?
passou rapidamente. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, que nos deu a oportunidade de estar aqui presente. Amém. Agradecer a minha esposa, né, também, que eu digo que para o homem ter sucesso, ele precisa ter uma grande esposa, né? Então, a minha esposa, em determinado momento da vida dela, se abdicou de estudar para ficar com meus 2 filhos na época e para eu poder estudar. E a Andresa nunca me cobrou nada. Ela sempre acreditou em mim e sempre falou, faz aquilo que você achar que deve ser feito. Então, o apoio da esposa, o apoio familiar é muito importante. E também sou muito feliz, porque hoje eu tenho 3 filhos, né? 2 filhos médicos, né? Então, quero mandar um abraço para eles aqui, para a Luísa também. E eu tenho 3 netas, né, Flamarion? Então, eu sou um cara que, aquilo que eu falo, amadureci muito cedo. Então, assim, tem a Valentina, né? Tem a Sara, né? E tem a Helena, né? E também mandar um abraço para minhas noras, né? A Lívia e a Dani, né? Que vão ver também, estão assistindo. E também aos meus pais, né? Eu acho que o seu Rubens Câmara e a dona Cecília, a mãe incansável, o pai também. Então, assim, é fruto tudo da gente. Então, se a gente deu certo, é porque a família tem frutos bons, né? E eu, para finalizar, Flamarion, eu falo para você, cara, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser a vítima. Ah, não deu certo por isso, casei muito nisso, fiz isso, por aquilo. Mas não. Eu procurei fazer a diferença. E procuro fazer a diferença. Eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu não estou falando de bens material. Eu estou falando de conhecimento. Conhecimento te traz sabedoria. Sabedoria faz você tomar decisões corretas. Então, vocês que estão me ouvindo, busquem conhecimento. Conhecimento é a única forma de libertar o ser humano. Legal, Rogério. Obrigado, viu, pela sua participação. Foi um sucesso. Foram dicas valiosas para a gestão empresarial, estratégico, também na parte esportiva. Isso enriquece muito quem está nos ouvindo. E eu convido você, mais uma vez, se inscreva em nosso canal, porque você vai ter novidades, vai receber notificações. Também compartilhe esse vídeo. Pode ser que alguém esteja precisando dessa palavra para poder começar. Às vezes está indeciso ali, vamos começar, vamos agir, como o Rogério falou, semear e também começar a ação. Isso é muito importante. E também dê o seu joinha, que também ajuda o canal a crescer, tá ok? Agradeço a todos e fiquem com Deus e até o próximo Pode Começar.